pessoal, fala torcida Alviverde. Em primeiro lugar, uma feliz Sexta-feira Santa para todos aí, os torcedores, de uma forma geral. E é isso, eu quero começar dizendo aí para vocês se inscreverem no canal e vocês deixarem seu like aqui nesse vídeo e deixarem os seus comentários aqui abaixo, ao término do vídeo, né? E nesse primeiro vídeo aqui do canal, eu quero comentar sobre a vitória do Palmeiras, sobre o Internacional, lá no Beira-Rio, né, em Porto Alegre. E, cara, foi uma vitória, na minha opinião, assim, uma vitória enorme, assim, porque o Internacional, ele estava, até esse momento da derrota para o Palmeiras, estava invicto no ano, né? Não havia perdido nenhum jogo e também, né, não havia perdido nenhum jogo no Beira-Rio também. E, pô, foi um placar magro, mas eu acho que foi de bom tamanho, porque o Internacional sempre foi um adversário muito difícil, muito brigador contra o Palmeiras, e principalmente lá no estádio dele, no campo deles, né, no Beira-Rio. O Internacional sempre foi um dos times que sempre foi uma pedra no sapato do Palmeiras. É sempre muito difícil ganhar do Internacional, principalmente lá no Beira-Rio. E também eu quero dizer que, tipo assim, poxa, foi um baita jogo aí de alguns jogadores. Eu quero destacar também não só os jogadores que estão sendo mais comentados aí pela imprensa, pelos comentaristas e como é que eu falo, pelos youtubers, pelos influencers aí. Mas eu quero destacar primeiramente, bom, acho que vamos falar do Abel, né? Gosto do trabalho do Abel. Para mim, na minha opinião, mesmo com tantos erros cometidos até o momento, assim, e assim, acho que o que pesou muito também foi perder o título paulista para o Corinthians, né? E o Palmeiras não vinha jogando bem o Campeonato Paulista. E assim, o Abel, ele, assim, acho que o esquema do Abel, acho que sempre foi muito, como é que fala, como eu vou falar, muito óbvio, assim, foi muito fácil dos adversários saberem as jogadas do Palmeiras. O Palmeiras, desde o ano passado, assim, mesmo vencendo o Campeonato Paulista, né, é um time muito previsível, sempre cruzando a bola pelo lado esquerdo e lado direito, né? E assim, o Palmeiras é um time, o elenco do Palmeiras é um time que ele arrisca, na minha opinião, né? Arrisca pouco de fora da área. E só que nos últimos jogos o Palmeiras tem marcado gols de fora da área, né? Como foi o caso dos dois golaços aí, o golaço do Piquerez e do Emiliano Martínez contra o Cerro Porteño, né? Pela Libertadores, no meio da semana passada, né? Foram dois golaços. Mas o Palmeiras é um time que arrisca pouco de fora da área. Apesar de que o Richard Rios ele arrisca bastante, mas às vezes ele dá aquela isolada na bola, né? Ele chuta a bola muito alta para fora do estádio. Mas eu quero destacar agora, bom, o goleiro Everton, que, bom, mesmo não tendo trabalhado muito nesse jogo, eu acho que ele é um goleiraço. Para mim, ele já é um dos ídolos dos últimos quase 10 anos de um Palmeiras que vem se reformulando sempre, né? E vem encontrando, desde o Fernando Praz, excelentes goleiros aí, que passaram pelo Palmeiras, e agora o Everton no momento, né? Ele foi importante e pela defesa que ele fez naquele chute do Ener Valencia, né? Acredito que entre a metade e o final do segundo tempo, né? Foi, acho que, o único lance de perigo que o Internacional proporcionou ao Palmeiras. E assim, o outro jogador que eu quero destacar do Palmeiras bom, o Gustavo Gomes, que deu aquele belo cruzamento pro Richard Rios, do campo defensivo do Palmeiras até a ponta direita. Aí então o Richard Rios ele conseguiu passar pelo Bernabé, que é o lateral do Internacional. E era lateral esquerdo, mas ele tava naquele momento, ele tava jogando pela direita, né? E aliás, o Bernabé é lateral direito, perdão. Ele conseguiu passar pelo Bernabé e dar aquele passe, aquele cruzamento pro Facundo fazer aquele gol. Acho que foi um gol tranquilo para ele fazer. E também, o Rios ele jogou muito bem também, ele vem jogando muito bem. Mesmo após aquela polêmica naquele gol que ele fez pela Libertadores, né? E também, outro destaque do Palmeiras, um dos melhores em campo, foi o lateral direito Giai, né? Que ele, há um tempo atrás, ele era a terceira opção de lateral direito, reserva no caso, né? Ele era reserva do Marcos Rocha e do Mike, né? Mas o Marcos Rocha e o Mike eles estão no departamento médico, né? E o Giai apareceu aí como opção de titular pro Abel. Jogou muito bem, ele tava. O jogo dele, ele foi sempre acionado ali, ele teve até um duelo ali, mano a mano ali com o lateral Bernabé, né? Do Internacional, e ele veio defendendo muito bem e dando bons passes, que era uma coisa que ele não vinha fazendo quando ele entrava em campo. Assim, ele errava muito passe de bola,
e ele não rendia muito defensivamente. E, bom, eu quero destacar também o Felipe Anderson. O Felipe Anderson, desde o jogo contra o Corinthians, ele, vamos falar que ele virou a chave, né? Jogou e vem jogando muito bem. Contra o Internacional também ele jogou muito bem, ele deu alguns dribles, ele conseguiu impedir que a bola saísse na lateral em alguns momentos. E, e ele também vinha acertando passe, né? Já que ele está jogando bem à vontade na posição que ele gosta de jogar, que é pela direita, né? Jogou muito bem e espero que ele venha, que ele possa continuar jogando bem e evoluindo aí nesse elenco do Abel Ferreira. E também quero destacar também, o mesmo Vitor Roque não tendo feito nenhum gol em 6 partidas, ele vem se esforçando, ele vem tentando, né? Porque toda vez que ele finaliza, ele chuta para gol, o chute dele é travado, mas ele em algum jogo ou outro, assim, nos primeiros jogos ele tem dado assistência, sofreu pênalti, enfim, ele tem se esforçado aí. Tomara que o Vitor Roque desencante aí no próximo jogo contra o Fortaleza no sábado, às 18h30 no estádio do Castelão, lá no campo do Fortaleza. E destacar o Facundo Torres, né, que foi oportunista ali, estava bem posicionado e tranquilamente ele conseguiu finalizar para o gol e garantiu a vitória do Palmeiras aí, garantiu mais 3 pontos. E, bom, é isso que eu queria comentar com vocês, pessoal. Foi uma vitória gigante do Palmeiras sobre o Internacional, na rodada 4 do Brasileiro 2025. E, bom, o próximo adversário, como eu falei agora, é Fortaleza, lá no Castelão, um jogo fora de casa, um jogo difícil também, né, sobre o time comandado pelo argentino Vojvoda. Vai ser um jogo difícil, um jogo de sábado, no final da tarde, né, sábado à noite. E o Palmeiras sempre tem dificuldade quando joga contra o Fortaleza também. Assim, as últimas partidas o Palmeiras ou tem ganhado de 1-0, ou tem empatado, ou tem perdido também pro Fortaleza. É um time sempre muito difícil, mas é isso, gente. Parabéns ao nosso Verdão aí, por mais essa vitória no Brasileirão. E a gente, vamos falar assim, vamos dizer, estamos em segundo, né? Eu estava comemorando a liderança após essa vitória do Palmeiras sobre o Internacional. Mas aí o Flamengo estragou essa festa, né? Eles venceram o Juventude por 6-0. E aí, devido ao critério de saldo de gols, eles assumem a liderança, né? Eles têm mais saldo de gols que o Palmeiras. E o Palmeiras está em segundo lugar, mas dividindo a liderança com o Flamengo aí no Brasileirão. E é isso aí que eu queria conversar com vocês, pessoal. Mais uma vez, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, apoiarem aí o meu trabalho que está começando, o primeiro vídeo do canal. Se inscrevam, deixa aí o seu like aí nesse vídeo, nos próximos vídeos, e também deixa aí os comentários abaixo sobre o que vocês acharam do vídeo, das minhas opiniões, e também desse jogo, dessa vitória do Palmeiras aí. É isso aí, galera. Eu vou ficando aí, torcida Alviverde. Eu vou ficando por aqui e bom, bom feriado para todos. Bom, antecipadamente quero desejar uma boa Páscoa para todos e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau. Vou ficando por aqui.